O Vasco tem interesse na contratação do volante Pierre do Fortaleza e no vídeo de hoje eu vou te trazer nos mínimos detalhes o porquê que o Vasco tem interesse nesse jogador, o que ele tem de diferente, como ele pode acrescentar na equipe do técnico Renato Gaúcho. Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível e vem comigo. Pierre é um jogador brasileiro que atualmente joga no Fortaleza, de 24 anos de idade, ele tem 1,81 m de altura e preferencialmente chuta com a perna esquerda. Ele tem um valor de mercado, segundo o SofaScore, avaliado em 705 mil euros. O Pierre é um jogador que se destaca pelas bolas longas, é o seu ponto forte, e sem pontos fracos notáveis. Ele pode jogar como primeiro volante e também como segundo homem, um camisa 8, assim a gente pode falar. O Pierre na temporada de 2026, jogando a Série B, tem uma nota média de 6,88. Tem aqui alguns jogos interessantes, mas foram muito poucos jogos para a gente analisar, né? 5 jogos, 5 como titular dele, nenhum gol marcado, já deu uma assistência, mas o que me chama a atenção sempre nos números do Pierre é o percentual de acerto de passes dele, com 89% de passes certos. E também me chama a atenção os passes certos dele no terço final, com 85% de acerto. E de fato as bolas longas são um ponto forte, ele acerta 56% aqui das suas tentativas. Passes tensos certos, que são esses passes mais difíceis que rompem linhas do adversário, às vezes passes mais verticais, 67% de êxito. Defendendo, o Pierre tem aqui 3,4 bolas recuperadas por jogo e 1,0 cortes e 1,6 desarmes com 0,6 interceptações. É um jogador que vence muitos duelos aéreos com 83% de êxito, isso aqui é altíssimo. Duelos ganhos pelo chão 64%, muito bom. Disputas de bolas vencidas 68% de êxito, mas aqui é um recorte pequeno, então vou pegar os números dele jogando o Campeonato Brasileiro Série B do ano passado, no qual ele jogava pelo Volta Redonda. Inclusive eu me lembro do Pierre jogando no Volta Redonda Campeonato Carioca, cheguei a analisar alguns jogos dele e tudo mais. Ele fez 19 jogos, deu uma assistência e aí ele foi contratado para jogar o Campeonato Brasileiro Série A pelo Fortaleza, já na reta final, quando o Fortaleza já estava ali brigando contra o rebaixamento. Inclusive ele faz uma reta final muito boa, até por isso no início do ano já teve ali especulação dele no Vasco, acabou que não deu tão certo e agora parece que o Vasco ressurgiu com interesse no Pierre. E aí no Brasileirão passado foram 13 jogos, 10 como titular, mapa de calor aqui realmente nessa região do meio de campo, um jogador também bate bolas paradas, 0 gols, 0 assistências, ele era mais um primeiro volante assim jogando no Fortaleza, 2 grandes chances de gols criadas, um percentual de acerto de passes sempre muito bom do Pierre. Sempre é um ponto que eu chamo a atenção dele também aqui nas bolas longas, com uma quantidade muito interessante de acerto. Nas bolas recuperadas por jogo, mantendo a mesma média de 3,3, de desarmes também, de interceptações. É um cara que teve os duelos aéreos abaixo no último Campeonato Brasileiro Série A, mas que já teve aqui uma melhora nessa última Série B. Mas agora vem para o campo e bola de fato entender qual é o estilo de jogo do Pierre, o que o Vasco enxerga nesse jogador e como ele pode se encaixar no time. E é assim que joga o volante Pierre que o Vasco tem interesse na sua contratação ainda para essa temporada de 2026. Eu quero começar destacando o bom trato do Pierre com a bola, um jogador de boa qualidade técnica, que acerta a maioria dos passes que tenta. É um jogador também que ajuda bastante nessa fase defensiva, já que ele é um volante, pode jogar como primeiro, como segundo volante. Mas um destaque assim para o Pierre, que vocês vão perceber no decorrer do vídeo, é que ele faz o carrinho da forma que é mais indicada, né, para um jogador da posição dele, que é muitas vezes esse carrinho com calcanhar para conseguir recuperar a bola e manter a posse para a sua equipe, jogar contra o gol adversário, não contra o seu gol. Tu vê aí ele ganhando algumas divididas no meio de campo, vencendo duelos, que é extremamente importante. É um jogador que fecha muito bem linha de passe e um dos pontos cruciais para o Pierre ser um jogador que chama atenção, né, é que ele é um jogador que joga o tempo todo de cabeça em pé, de cabeça erguida. Ele tem uma capacidade muito grande de recuperar a posse de bola e de, com toques assim mais verticais de fato, até mesmo às vezes lançamentos, conectar contra-ataques para sua equipe. Vê o tempo todo ele com essa marcação mais firme, saltando pressão no meio de campo, recuperando posse de bola e aí depois distribuindo para já criar situações de perigo contra a equipe adversária. Um exemplo é esse aqui, ó. Nesse jogo contra o Flamengo, o Pierre vai saltar, vai recuperar a posse de bola, salto de pressão em cima do Saul, recuperou a posse de bola e fez o passe aqui para o Breno Lopes marcar o gol. Se eu não me engano, esse gol foi até impedido. Mas é uma característica muito forte no Pierre, quando o time estava marcando com bloco médio, mas bloco baixo, até o Vasco pode fazer isso, ele conseguir morder, se antecipar, saltar a pressão e depois conectar com um passe mais vertical. Pierre é um jogador que dá muita dinâmica para a equipe.
É um jogador que eu enxergo ele em um contexto jogando no lugar, por exemplo, ali do Barros. E aí eu já vejo ele como um jogador que tem mais capacidade de jogar, mais capacidade de progredir de forma vertical e fazer a equipe andar dentro de campo. É um jogador que tem mais esse passe no entrelinhas do adversário. E ele é um jogador de uma intensidade boa também de marcação, mas o que mais me chama a atenção é como ele faz a equipe ter o controle da posse de bola no setor do meio de campo. E como ele vai fazendo o jogo da equipe funcionar, né? Tu vê que o Pierre recupera a bola, faz o passe, vai se movimentando, vai dando opção de passe, vai fazendo o jogo da equipe girar até terminar aqui em jogada mais uma vez de finalização. Pierre também é um batedor de bolas paradas, escanteios, faltas próximas à área para levantar para dentro da área. E ele tem boas batidas, cara. Ele consegue conectar bons escanteios na cabeça dos seus companheiros. Isso aqui é um ponto muito importante, você ter bons batedores de bolas paradas, porque bola parada decide jogo. E aquilo que eu falei pra vocês, como o PR não fica estático, né? Como ele se movimenta, consegue mapear os espaços vazios dentro do campo para conseguir dar opção para os seus companheiros. Agora ele iniciando a jogada. Característica mais forte do PR, o passe longo. A capacidade que ele tem de, por meio dessas fatiadas mais rápidas, virar o jogo, inverter o corredor, fazer o bloco adversário balançar. Olha aí novamente. E pegar vantagens para sua equipe, ou situação de 1 contra 1, ou um jogador já no mano a mano. De novo, esse passe mais longo do Pierre, agora rasteiro, mas conectando rápido um contra-ataque. E com essa marca dele, né, de um jogo mais vertical. Conseguir verticalizar as jogadas para a equipe. E fazer de fato o time andar dentro de campo. Essa jogada aqui é um exemplo disso, olha só, o Pierre. Olha como é que ele vai tocando, tricotando, triangulando a jogada, até conseguir verticalizar e fazer a equipe atacar de forma mais perigosa. Então ele é esse jogador, o famoso pé bom no futebol, o cara que acerta os passes, o jogador que dá seguimento às jogadas. É óbvio que isso aqui é um contexto onde ele tá jogando em um clube que ele tem uma pressão menor, por mais que o Fortaleza seja um time de uma torcida de massa, que tem pressão sim, mas é um contexto onde ele tem uma pressão menor do que ele teria de performar no Vasco. E esse é um ponto que precisa sempre ser analisado, se ele tem cabeça para aguentar a pressão que é jogar no Vasco. Não é fácil. Mas o Pierre é um jogador de boa qualidade técnica, a gente percebe, né, isso. Olha só a movimentação dele mais uma vez, como é que ele vai fazendo o jogo da equipe andar, não tem medo de jogar, canhotinho, utiliza, na maioria das vezes, de fato, a perna esquerda, isso aqui é algo que ele poderia tentar melhorar, utilizar mais a perna direita, mas é um jogador que ele utiliza bastante a perna esquerda e vai dando segmento à jogada, como eu falei, tu vê, ele inicia a jogada, vai caminhando, vai ocupando os espaços e vai jogando, e aqui, culmina nesse lance que uma reclamação de pênalti danado nesse jogo aqui contra o Botafogo. Mais uma vez, fechando espaço, ajudando na marcação, recuperando posse de bola. De novo, bote certeiro aqui do Pierre. Eu vejo nele uma qualidade boa nesses duelos por baixo, nesses duelos mais terrestres aqui. Ele consegue ir bem, principalmente nesses carrinhos, recuperando essas posses de bola e mantendo para sua equipe. De novo, ó, vai para essa dividida em pé e consegue vencer. É um jogador que tem 1,81 m de altura. Não é pesado, assim, tem assim, na casa de uns 70, 72 quilos. Mas é um jogador que consegue conciliar isso com boa força. Esse tipo de duelo por baixo. Olha aqui mais uma vez como é que ele vai conseguir fazer a cobertura certinho aqui pro lateral. Tá lá o Pierre, faz a cobertura e o carrinho com o calcanhar. Se ele dá o carrinho pra direção do seu gol, essa bola pode sobrar ainda para outro jogador do time adversário. Se ele dá o carrinho com o calcanhar, tem mais probabilidade dessa bola voltar pro gol do adversário agora, não pro dele. Aqui umas jogadinhas ensaiadas de escanteio, que o Vasco gosta bastante de fazer essas jogadas. E aqui o Pierre executando pelo time do Fortaleza, né? Mas um lance interessante, de boa movimentação do Pierre para receber nas costas do adversário e aí depois virar essa bola variando o corredor lá do lado contrário, com essa boa qualidade que ele tem de variar corredor. A bola tá pela direita, ele varia para a esquerda, a bola tá na esquerda, ele varia para a direita. E um ponto interessante é o tempo todo o Pierre de cabeça em pé. E ele tem um bom percentual de acerto nesses passes longos. Passes mais cavados para ajudar nessa construção de jogo da equipe que é tão importante. A gente enxerga um Vasco, né, construindo com aquela linha de 3 que o Renato Gaúcho joga, né, no qual ele baixa um dos volantes para jogar e abre os dois laterais. E o Pierre pode ser esse jogador que entra no meio dos volantes, essa primeira fase assim de construção do time do Vasco.
Quando o time adversário tá marcando com bloco mais médio, bloco baixo, ele vai ter essa bola descoberta. Isso significa que ele vai ter muito espaço para analisar qual é a melhor situação de passe. E agora, o que eu gosto no PR, ele jogando progressivo. Eu sinto falta no Vasco desse volante que joga mais vertical. Olha só como é que o PR consegue jogar vertical rápido, e quando ele consegue acelerar esse passe, como ele já pega a defesa adversária desmontada. Novamente, vai acelerar conectando o passe o quê? O passe vertical, PR. De novo, passe vertical nas costas dos volantes adversários, nesse entre linhas. Olha como é que o time vai andando dentro de campo de fato. De novo, passe vertical do PR. Olha quantos jogadores ele já deixa para trás. Conectando novamente, passe vertical mais reto, sendo objetivo na jogada. É óbvio que nem tudo é um mar de rosas. O PR, se ele fosse, nossa, o Busquets, ele nem estaria sendo especulado nesse momento no Vasco, mas é um jogador que pode ser interessante para compor o grupo. Não vejo o PR como uma solução a princípio, até porque tem esse fato. A gente não sabe como é que ele vai se comportar jogando no Vasco. Jogar no Fortaleza é uma coisa, jogar no Volta Redonda é uma coisa, jogar no Vasco é outra. Muitos jogadores jogam bem nesses clubes mais médios, chegam em time grande e não suportam a pressão. Então, preciso ser feito esse trabalho para entender se de fato o PR consegue sustentar a bronca de jogar no Vasco e de talvez sustentar a crítica de um jogo, outro jogo mais abaixo, sem perder na parte psicológica. Mas é um jogador interessante com essas características que com certeza chamam a atenção no Vasco. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o likezão, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, de WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!